Olá pessoal, terceira parte da aula da partícula na caixa. Então nós já sabemos que essa partícula tem comportamento ondulatório. Vamos aplicar a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger para fazer o tratamento dessa partícula. Nós já encontramos a função de onda que representa esta partícula aqui, nesta dimensão aqui de 0 a A. Então a função de onda, eu vou colocar aqui, ó, função de onda em função apenas de x, tá? Da dimensão de comprimento da caixa unidimensional. Nós vimos que vai ser 2, já descobrimos aqui a amplitude dessa onda, que é a constante de normalização aqui no caso. Então, 2 sobre A elevado a meio, seno de nπ sobre AX. Ou seja, esta função, ela descreve fisicamente tudo que está acontecendo com essa carga, onde ela fica aqui confinada nessa caixa unidimensional. Então, esta função de onda, ela é bem comportada, ela é contínua, ela começa aqui no zero e finaliza aqui também igual a zero. Ela é integrável o quadrado dela, tudo já foi testado. E neste caso aí, ela também, quando a gente integra o quadrado dela, a densidade de probabilidade, nós já sabemos que dá igual a 1. Ou seja, a probabilidade de encontrar essa carga aqui de 0 a partir de um tratamento quântico, é 100%. Então, esta função aqui, ela realmente retrata fisicamente, é um modelo matemático que retrata fisicamente a partícula numa caixa unidimensional, de dimensões A. Perfeito. Agora, como é o gráfico dela? Porque eu preciso conhecer o gráfico dela, porque graficamente também nós vamos conseguir esboçar o comportamento probabilístico de encontrar essa carga nessa caixa unidimensional. Então, primeiro, vamos ver o gráfico, né, como se comporta esse gráfico dessa onda aqui. Então, aqui eu tenho o eixo x, o eixo das abscissas, eu tenho aqui o eixo das ordenadas, que é a minha função. Pois bem, olha, isso aqui é uma função seno. Então, este gráfico aqui vai ser uma senoide, onde nós vamos descobrir exatamente como é o comportamento dessa senoide. Como é que a gente pode fazer aqui? Ó? Ora, aqui eu tenho o zero, de 0 a A, e quando x for zero, todo esse argumento aqui, ó, zero, seno de 0 é 0, e minha função é 0. Então, esta função aqui, ela passa por esse ponto aqui, ó. Quando x for A, é o limite aqui da caixa de 0 a A, quando x for A corta com A, então aqui dá 1, e fica só nπ. Esse n nós já sabemos que só pode apresentar números inteiros, 1, 2, 3 e positivos, ó. Então, quando n for 1, aí eu tenho aqui, ó, seno de π. Porque o x é A, já cortou A com A, fica seno de π. E quanto é seno de π? Seno de 180? Zero também. Então, quando o n for 1, a função dá zero. Quando o n for 2, uma volta completa, 2π, o seno também é zero. Quando o n for 3, 3π, também lá nos 180 graus, né? Também é zero. Isto é, qualquer valor de n, substituindo aqui 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, sempre esse seno vai dar zero. Então a função também é nula. Então nós sabemos que o gráfico desta função aqui, tá, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor vai ser zero aqui, vai ser zero aqui. Isso vai acontecer, gente, tá, em todos esses três gráficos, porque eu ainda não associei esses três gráficos aqui a nenhum valor de n. Então, para qualquer valor de n, sempre a função começa aqui, termina aqui. Começa aqui e termina aqui. E assim sucessivamente. Agora vamos pegar e fazer esse primeiro gráfico para n igual a 1.
este gráfico aqui para n igual a 2 e este gráfico aqui para n igual a 3. E vamos ver o comportamento de cada um deles. Então, para n igual a 1. Então, quando n é igual a 1, a gente já sabe que aqui é 0 em todos eles. Agora, nós sabemos o quê? Nós sabemos, por exemplo, quando o x for a sobre 2. Então, vou colocar aqui, a sobre 2. Quando o x for a sobre 2, aqui eu vou também colocar a sobre 2. Quando o x for a sobre 2, qual o valor da função? Então, vou fazer aqui rapidamente, Eu quero calcular o valor da minha função de onda quando o x for a sobre 2. Então, vamos ter 2 sobre a elevado ao meio, seno, o n é 1, estou trabalhando aqui com n igual a 1, então vai ficar 1 vezes π da π. O x agora é a sobre 2. A sobre 2 dividido por a. Quanto é que dá esse valor aqui? Então a função, o valor da função para x igual a a sobre 2 vai ser igual a 2 sobre a raiz quadrada, ou seja, elevado ao meio, seno de π, divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Corta a com a. Então, estou fazendo isso aqui detalhadamente porque os demais a gente vai fazer a mesma coisa. Continua aqui repetindo. Seno π sobre 2. 90 graus. Então, quanto é seno de π sobre 2? 1. Tá? Então, no ciclo trigonométrico, seno de π sobre 2 é 1. Nós já mostramos aqui nas aulas anteriores. Também tem lá no canal uma revisão lá de trigonometria, se você faz tempo que viu. Resultado, seno de π sobre 2 é 1. Portanto, quando a função, tá? Qual o valor da função quando x for a sobre 2? Então, quando a função for x for a sobre 2, tá? 2 sobre a elevado ao meio vezes 1, 2 sobre a elevado ao meio. Perfeito? Olha que interessante. Então, nós acabamos de descobrir que quando x for igual a sobre 2, quando x for a sobre 2, aqui é o eixo x, né? A função, minha função é quanto? É 2 sobre a elevado ao meio. Perfeito? Então, passa por aqui a senoide, passa por aqui a senoide e passa por aqui a senoide. Nós já sabemos o formato de uma senoide. Né? Nós já sabemos o comportamento de uma senoide. Então, aqui só é perfeito. Isto é, isso aqui é meio período. Isto aqui é é a metade de um comprimento de onda. Tá? Então, neste caso aqui, quando n for 1, a gente até pode colocar aqui, este comprimento aqui, que é A, vai ser igual a metade do comprimento de onda. A metade do comprimento de onda. Tá? E quando n for 1, tá? Vou colocar aqui, tá? Então, quando n for 1, eu vou ter a metade do comprimento de onda. Tá? Perfeito. Vamos fazer aqui a segunda para n igual a 2. Então, vou fazer esses mesmos cálculos aqui para n igual a 2. Então, para n igual a 2, que é esse gráfico aqui, eu vou ter o quê? Tá? Então, vamos substituir também, vamos calcular o primeiro ponto aqui, que eu já tenho esses dois pontos, a sobre 2. Tá? Eu já tenho esses dois pontos a sobre 2. Então, nesse caso aqui, quando o x for a sobre 2, quando o x for a sobre 2, aí nesse caso aqui vai ser igual a quanto? 2 sobre a elevado ao meio, seno
Então, o N agora é 2, π sobre A. E o X agora é A sobre 2. Então, vou fazer o quê? Vou cortar A com A, 2 com 2, e seno de π novamente. Ó. Seno de π, nós sabemos já que é 0. Tá? Seno de 0, seno de π, seno de 2π, seno de 3π, seno de 4π, seno de 5π. Seno é 0. Então, a função, o valor da função, quando n é igual a 2 e x é A sobre 2, acabamos de descobrir que seno de 0, né, seno de π é 0, tudo aqui é 0. Então, isso aqui tudo é 0. E dá 0, então. Tá? Então, nós já descobrimos mais um ponto. Além desses dois pontos, quando n é igual a 2, nós temos aqui esse ponto aqui. Ó. Quando x é A sobre 2, a senoide passa por aqui. Então, a senoide passa por aqui, começa aqui, termina aqui e passa por aqui também. Então, vamos fazer o seguinte. Entre 0 e A sobre 2, e entre A sobre 2 e A, deve ter algum ponto aqui para que a gente possa construir a minha senoide. Então, vamos pegar aqui a metade aqui, a metade, né, de A sobre 2, ou seja, A sobre 4. E vamos pegar a mesma coisa aqui, ó, a metade aqui. Tá? Então, A sobre 4, mais A sobre 4, mais A sobre 4. 3A sobre, né, 3A sobre 4. 3 quartos de A. Perfeito? Então, vamos descobrir qual o valor da função quando o x for A sobre 4. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, eu tenho a minha função A sobre 4, 2 sobre A, 1 meio, seno. O meu n é 2, ó, estou trabalhando aqui, né? Então, n é 2, sobre A. E o x agora é A sobre 4. A sobre 4. A sobre 4. Podemos cortar quem aqui, ó? A com A. E simplificar o 2 e o 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Tá? Então, sobrou quem? Sobrou seno de π sobre 2. Que é 1. Então, todo esse seno aqui é 1. Então, 2 sobre A elevado a 1 meio vezes 1. Acabamos de descobrir que vai dar 2 sobre A elevado a 1 meio. Então, quando x for A sobre 4, acabamos de descobrir que o valor aqui, ó, vai ser 2 sobre A, que é a amplitude, elevado a 1 meio. Então, a minha função de onda passa por aqui, ó. Passa por aqui. Se eu substituir por x por 3A sobre 4, se eu substituir aqui por 3A sobre 4, e fizermos o cálculo aqui, pessoal, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer só a parte aqui do seno. Tá? Vou fazer só a parte do seno aqui para ganhar espaço. Vou calcular só o seno. Então, ó, vai ser quando a função, o x é 3A sobre 4. Tá? Quanto é esse valor aqui, ó? Vou calcular só o seno aqui. Então, vai ficar assim, ó. Seno. Qual é o n? O n eu estou trabalhando com 2. Π sobre A. Qual o valor de x agora? 3A sobre 4. Tá certo? Então, ó, corta A com A. Simplifica o 2 e o 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E fica o quê? Fica 3π sobre 2. Fica exatamente o seno. Quando o x é 3A sobre 4, fica 3π sobre 2. Tá certo? Então, 3π sobre 2 é lá 90, 90, 90, né? 270 graus lá embaixo. Ou seja, o seno em cima, em 90 graus, é 1. Embaixo, em 270, é menos 1. Então, esse seno aqui é igual a menos 1. Tá?
Então, na minha função aqui, tudo isso é menos 1 para n igual a 2 e x 3a sobre 4. Ou seja, vai dar exatamente menos 2 sobre a raiz quadrada. Menos fora aqui, né? Então, ou seja, acabamos de descobrir que a minha função vai dar isso aqui, ó. Ou seja, quando x for 3a sobre 4 e o n é igual a 2, vai passar por aqui, ó. Então, a minha senoide, a senoide dessa função para n igual a 2, ela passa por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, por esse e termina aqui. É uma função contínua, ela começa aqui, passa por aqui, vem por aqui e termina aqui. Tá? Então, já podemos observar que quando n é igual a 1, o esboço do gráfico aqui não é zero em nenhum momento. Quando n é igual a 2, o gráfico, tá? Ele é zero em um ponto aqui, ó. Tá? Ele é zero em um ponto aqui, ó. Nós chamamos esse ponto aqui, quando a função é zero, entre o início e o final da minha caixa, nós chamamos aqui de nó. Então, ó, tem um nó. Aqui tem zero nó. Tá? Então a gente já pode perceber, quando n é igual a 1, zero nó. Quando n é igual a 2, um nó. Vamos ver isso aqui agora, tá? Então vou apagar esse cálculo aqui, para mim fazer o cálculo quando n for igual a 3. Então, esta partícula aqui tem um comportamento ondulatório, novamente, né? A mecânica quântico-ondulatória considera a partícula como um comportamento ondulatório, né? Isso iniciou lá em de Broglie, mas aí Schrödinger, em 1926, reformula e cria a mecânica ondulatória e cria ondas espaciais, cria funções de ondas e cria a equação de onda. Aqui nós estamos fazendo um tratamento bem simples, mas que vai, digamos assim, dar o alicerce para que possamos prosseguir explorando a mecânica quântico-ondulatória. É o fundamento mais importantíssimo para a gente perceber que essa partícula aqui, a matemática que a representa é uma matemática ondulatória. Tá? Então temos aqui esses dois casos aqui. Daqui a pouco eu vou calcular a energia desta partícula aqui, quando n for igual a 1, quando n for igual a 2 e quando n for igual a 3. Mas como é que ficaria esta terceira função de onda aqui, a representação quando n for igual a 3? Eu vou, tá, simetricamente aqui a gente já percebe pelo conhecimento da trigonometria e pela sequência que está dando aqui, meia onda, aqui vai dar exatamente aqui uma onda completa, então já posso escrever essa relação aqui. Então esse comprimento de onda é igual a A, que é igual a um comprimento de onda inteiro. Ó. Um comprimento de onda inteiro. Tá? E esse comprimento de onda inteiro, já que aqui n é igual a 2, para ficar escrito nessa relação aqui, quando n é igual a 1 vezes meio comprimento de onda, aqui eu vou colocar 2, já que o n é igual a 2, para que dê o A seja igual ao comprimento de onda, eu vou colocar aqui 2 vezes a metade de um comprimento de onda, para encontrar aqui uma relação. Tá? Uma relação matemática aqui. Perfeito. Tá? Então, nesse caso aqui, tende a dar, tá? Pela lógica aqui, ó, 1 vezes meio, 2 vezes meio, aqui vai dar 3 vezes meio. Então, aqui eu vou ter uma onda, um comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Tá? Então, eu vou pegar aqui os valores que eu vou usar aqui. Eu usei aqui A sobre 4, A sobre 2, 3A sobre 4. Aqui eu vou utilizar A sobre 3, ou seja, eu dividi aqui em 3 partes iguais. Aqui eu vou usar, tá, mais um A sobre 3, ou seja, 2A sobre 3. Tá? Se eu usar esses dois valores, provavelmente eu vou encontrar os pontos que eu quero. Já tenho o primeiro ponto, já tenho o último ponto, que eu já expliquei no início. Então vamos fazer, ó. Eu tenho minha função de onda e vou calcular aqueles pontos lá. Ó. Então minha função de onda, tá? Qual o valor da minha função de onda quando x é A sobre 3 e n é igual a 3. Então vai ficar quanto? Ó? 2A elevado ao meio seno
Quanto é o valor de n? Eu estou trabalhando aqui com n igual a 3. Pi. Quanto é o x agora? A sobre 3. I sobre A aqui. Então, quando eu faço isso, eu corto A com A, 3 com 3, dá seno de π. Ora, seno de π, nós já sabemos que é zero. Então, o meu gráfico aqui, ela passa aqui e aqui ela é zero. Ou seja, quando ela passa aqui, intercepta aqui o eixo das abscissas, ou seja, ela é zero, né? A gente acabou de encontrar esse valor. Tá? E quando é 2A sobre 3? Se a gente fizer aqui 2A sobre 3, então agora eu vou calcular o valor da minha função. Quando x for 2A sobre 3, estamos trabalhando aqui com n igual a 3. Então vai ficar, o n é 3, substitui o n por 3, πi. Qual o valor de A agora? 2A sobre 3. E aqui é o A. Então, corto A com A, 3 com 3. Vai ficar 102π, que também é zero. Então, acabei de descobrir que ela passa por aqui também, ó. Quando x é 2A sobre 3, ela também é zero. Tá certo? Ela também é zero. Então, este meu gráfico aqui, tá? Começa aqui, passa por aqui, tá? E aqui. Então, neste caso aqui, entre 0 e A sobre 3, ou seja, um valor aqui no meio, tá? Um valor aqui no meio e aqui um valor no meio, eu vou encontrar exatamente os valores aqui que tem amplitude máxima e amplitude mínima. Que tem amplitude máxima e amplitude mínima. Tá? Então, eu vou encontrar aqui entre esses dois aqui, ó. No meio aqui, ou seja, a metade de A sobre 3. A metade de A sobre 3, a metade de A sobre 3, A sobre 6. E vamos à simetria para ganhar tempo, né? Então, aqui A sobre 6. Tá? Então, se eu descobrir aqui, quando x for A sobre 6, qual o valor da função, os demais aí nós fazemos por simetria. Porque já conhecemos o comportamento da senoide, tá bom? Então, vamos fazer só um valor. Então, vou calcular o valor da função quando x for A sobre 6. Só para certificar aqui, tá tudo certo. Então, vai ficar 2A elevado ao meio, seno, o n é 3, π sobre A, e o x é A sobre 6. Já estou vendo que está tudo certo aqui, ó. Por quê? Porque a gente corta A com A e vai simplificar 3 e 6. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E aí surge o π sobre 2, cujo seno é 1. Então a gente percebe aqui que quando x for A sobre 6, todo esse valor aqui, ó, é 1. E 2 sobre A elevado ao meio vezes 1, 2 sobre A elevado ao meio. Tá bom? Então acabamos de descobrir mais um ponto aqui, que já era previsível pelo nosso conhecimento de onda e de trigonometria. Tá certo? Então a gente percebe aqui que, sem precisar fazer os cálculos, vocês podem fazer o cálculo aí para se certificar, quando for aqui a metade, ó, a metade, tá? Então aqui é A sobre 6, mais A sobre 6, mais A sobre 6. Tá? Então esse valor aqui, né, vai ser A sobre 6, né, ou seja, 3A sobre 6. 3A sobre 6 dá quanto? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, dá A sobre 2. Tá? Então é exatamente a metade mesmo, A sobre 2. Então, quando x for A sobre 2, já dá para perceber, pelo comportamento da senoide, se eu substituir lá, dá para perceber aqui, ó, que vai dar o valor negativo aqui da amplitude. Se eu substituir por esse valor aqui, ó, entre 2A sobre 3 e A, tá? Ou seja, A sobre 6 mais A sobre 6 mais A sobre 6 mais A sobre 6,
e mais um A sobre 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Será 5A sobre 6. 5A sobre 6, tá? Então dá para simplificar aqui, ó, tá? Então 5A sobre 6, tá? 5A sobre 6 aqui, vou colocar aqui, ó, 5A sobre 6. Se substituir o valor de x aqui por 5A sobre 6, e vocês podem fazer isso, e vai simplificar o n, que é 3 por 6, vai dar π sobre 2, já dá para perceber que realmente vai dar 1. Então, se vocês fizerem aqui, pode fazer que vai dar 1. E 1 vezes o amplitude, que dá amplitude. Então, não estou fazendo um cálculo aqui porque já está muito previsível. Tá certo? E aí nós temos todos os pontos da minha senoide. Estes gráficos nos livros de fisicoquímica, nos livros de química quântica, já tem todo prontinho, né, sem fazer os cálculos. Mas é importante a gente fazermos os cálculos numéricos, relembrarmos disso tudo, que facilita até para entender os próximos passos da mecânica quântica. Tá? Se a gente pegasse e colocasse só o gráfico aqui e sem explicar passo a passo, né, talvez não ficasse bem claro o que nós estamos fazendo. Né? Então, ó, passa aqui, já sei como é o comportamento de uma senoide. Então, aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Pronto. Esta é a minha senoide. Percebemos que é um comprimento de onda completo, tá? Cujo comprimento de onda vai dar quanto? 2A sobre 3, e mais meio comprimento de onda. Esta relação aqui, ó, né, continua dando certo, e não poderia ser diferente, ó. Então vai dar 3, que é o n, π sobre 2. Ó. Percebemos que a função de onda que nós encontramos, que é a solução da equação de Schrödinger, que tem todo um comportamento adequado, né, bem comportada, para a mecânica quântica ondulatória. O resultado é igual às ondas estacionárias clássicas. Lá, quando nós fomos estudar o modelo de Louis de Broglie, percebemos, né, mostramos essa relação aqui das ondas estacionárias, que foi fundamental para o modelo de Broglie. Que no modelo de Broglie as ondas eram planares. Tá? Então, neste caso, ó, a mecânica quântica aqui, ela se encaixa com a física clássica, pelo menos nesse comportamento de ondas estacionárias. Mas é resultado da equação de Schrödinger. Tá bom? Perfeito. Vamos fazer o que agora? Vamos calcular as energias. Quais são as energias para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3? Só fechando aqui essa questão do nó. Ó, aqui tem um nó, aqui não tem nó. Aqui tem quantos nós? Ó, 1, 2. Tá? Então, nós temos dois nós. Dois nós aqui, tá? Nó. E mais um nó aqui, ó. E percebemos, então, que o número de nós, pessoal, é n menos 1. N menos 1, ó. 1 menos, né? 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Tá? Então, o número de nós é igual a n menos 1. Tá bom? Então, vamos calcular as energias aí para fechar essa partícula na caixa. Tá bom? Apagar aqui o quadro. Agora vamos ver o comportamento, antes de ver a energia, vamos ver o comportamento probabilístico de encontrar a carga entre 0 e A de uma caixa unidimensional, que é o significado da função de onda de Max Born. Tá? Então o significado de Max Born diz o quê? Que o quadrado da função de onda, então, qual o quadrado dessa minha função de onda? Qual o quadrado dessa minha função de onda? Então, vai dar qual o quadrado aqui de 2A sobre A elevado ao meio? Tá? É exatamente 2 sobre A. Tá? O quadrado aqui, o meio elevado, né? No caso aqui, a raiz quadrada elevada ao quadrado, corta o índice com o quadrado, fica 2 sobre A. Quadrado do seno. Seno ao quadrado de nπ
sobre AX. Esta é o quadrado, né, da função de onda, que tem um significado de Max Born, que é a densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade, que vai ser exatamente a probabilidade dividida pelo comprimento aqui, tá? Dividida aqui por de 0 a A, aí vai dar exatamente quanto de densidade de probabilidade eu tenho em cada os infinitos pontos entre 0 e A. Tá? Qual é a probabilidade dividido pelo, né, pelo comprimento que eu tenho entre 0 e A? Isso fica mais fácil de fazer graficamente porque nós já temos o gráfico da função de onda. Então aqui é o quadrado dela. Então nós sabemos aqui que o quadrado aqui da função de onda vai dar sempre um valor positivo. Percebemos aqui que neste caso aqui eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa da função de onda. Aqui eu tenho uma parte positiva, parte negativa e parte positiva. Quando eu levar ao quadrado, tudo fica positivo. Primeira informação importante. Segundo, quando eu vou esboçar, construir esse gráfico aqui, se eu for substituir, como nós fizemos aqui para esboçar esses gráficos aqui, substituir o valor de n igual a 1, né, o valor de x aqui, os valores de x, calcular todos esses pontos aqui. Por que aqui está o quadrado? Porque essa função aqui, ela, digamos assim, ela é diferente da primeira aqui, né? Esse quadrado aqui faz com que tenhamos um gráfico, já sabemos, por exemplo, que a amplitude, né, aqui não seria amplitude, mas o valor máximo da probabilidade aqui, da densidade de probabilidade, que seria exatamente 2 sobre A, vou colocar logo aqui, ó, 2 sobre A. Aqui sempre vai dar positivo, porque está ao quadrado. Então, todos os valores aqui, o máximo é 2 sobre A. Em todos eles, ó, 2 sobre A. Então, a densidade de probabilidade máxima de uma partícula na caixa de dimensões A é 2 sobre A. Como eu estava dizendo agora há pouco, o esboço do gráfico não vai ser o formato de uma senoide, porque aqui no caso está ao quadrado. Então, ele vai ser, vou até aproveitar aqui e fazer um limite aqui para ficar mais fácil eu fazer meu esboço. Então, já sei que a densidade máxima, ela não passa daqui, né? A densidade máxima é aqui. Então, vai ser um comportamento, tá? Vou aproveitar também aqui e fazer o A sobre 2. O A sobre 2. E aqui eu vou marcar também para ficar mais fácil de esboçar aqui. Então a probabilidade, ó, como eu disse, não é nesse formato senoide. Tem esse formato aqui, ó. Tá? Ou seja, aqui mais, né, meio assíntota aqui, meio querendo ser assíntota aqui. E a gente percebe o quê? Olha a interpretação importante aqui da mecânica quântica ondulatória. Estamos imaginando uma partícula numa caixa, aqui nas condições de contorno aqui e nesse comprimento A aqui. Para a mecânica clássica, esta partícula poderia estar em qualquer ponto aqui. Não teria nenhum problema e eu poderia encontrar essa partícula em qualquer ponto aqui. Pela mecânica quântica ondulatória, não. Pela mecânica quântica ondulatória, eu vou encontrar a partícula com maior probabilidade no meio, né, no ponto médio da minha caixa. Eu até estou vendo aqui que eu passei do A. Deixa eu corrigir aqui. Preocupado em fazer aqui o gráfico melhor, eu também passando aqui do A. Ele vai até A. Ó. Nós sabemos que vai até A. Ó. Pronto. Tá? Eu vou corrigir um pouquinho aqui para ficar mais fidedigno aqui, caso eu fosse construir ponto a ponto. Aqui. Pronto, melhorou um pouquinho. Então veja bem, aqui a probabilidade de encontrar a caixa é 0. Aqui a probabilidade de encontrar a caixa é 0. Aqui a probabilidade de encontrar a partícula é 0, corrigindo. Aqui a probabilidade de encontrar a partícula é 0. Aqui a probabilidade de encontrar a partícula é máxima. Então a probabilidade está distribuída nesse gráfico aqui, ó. Tá certo? Se eu calcular a área desse gráfico, que é exatamente a integral do quadrado da minha função de onda, a integral da densidade de probabilidade, eu vou ter igual a quanto? Igual a 1. Né? Porque já que a área desse gráfico aqui
é a probabilidade. Então, a probabilidade de encontrar a partícula entre 0 e A é 100%. Tá? Então, a área, se alguém perguntar a você, qual é a área desse gráfico aqui? 1. Tá? 1. Perfeito. Então, do ponto de vista clássico, a partícula é completamente diferente do ponto de vista quântico, porque percebemos que a partícula ela vai ter uma probabilidade de ser encontrada aqui no meio, no centro, e a maior probabilidade é exatamente aqui em A sobre 2. Como é que fica esse segundo caso aqui, ó? Rapidamente. Ora, novamente eu tenho aqui o máximo, a densidade de probabilidade máxima, tá bom? Eu vou colocar esses pontos aqui, porque são os meus referenciais, ou seja, a metade aqui, A sobre 2, aqui A sobre 4, aqui 3A sobre 4, certo? Então, vou aqui marcar, para ficar mais fácil aqui. Pronto. Perfeito. Tá? Então aqui, eu tenho aqui as probabilidades máximas. Então, como eu falei para vocês, ó, como aqui é o meu gráfico da função de onda e aqui é o quadrado dela, tá? Nós vamos ter a mesma situação, ou seja, só que não é, digamos assim, arredondado aqui como a senoide. Tá? Então eu vou ter aqui uma densidade de probabilidade mais ou menos isso aqui, ó. Este aqui está na parte negativa. Ao quadrado ela vai ficar na parte positiva e vai ficar com esse mesmo comportamento. Olha que interessante, ó. Tá? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou construindo o gráfico desta função. Não precisei marcar ponto a ponto, fazer o gráfico, porque nós já tínhamos aqui um referencial. Tínhamos o gráfico da função de onda. Aqui é o quadrado da função de onda. Agora, estes gráficos têm um significado físico para a mecânica quântica ondulatória, que é o significado físico da função de onda de Max Born. Que o quadrado da função de onda é a densidade de probabilidade. Então, qual é a maior probabilidade de se encontrar a partícula quando n for igual a 2? É em A sobre 4 e em 3A sobre 4. É a probabilidade máxima de encontrar a partícula. Aqui, qual é a probabilidade de encontrar a partícula? 0. Aqui, que é o nó, 0 também. Aqui, no A, 0. Tá? Para a física clássica, isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Nesse ambiente que eu estou aqui, se eu tivesse uma partícula aqui, e eu fosse fazer um estudo clássico, em qualquer ponto aqui do meu espaço aqui tridimensional que eu estou, eu poderia encontrar a partícula. Para a mecânica quântica, não. Tem regiões que eu tenho probabilidade máxima. Porque essa partícula, a partir da mecânica quântica ondulatória, o encontro, né, a situação física de encontrar a partícula é probabilística. Então, a maior probabilidade é em A sobre 4, 3A sobre 4. E aqui eu tenho 3 posições aqui, e uma posição entre A e 0, entre 0 e A, que a probabilidade é 0. E, finalmente, aqui, novamente, o mesmo tratamento, só que eu vou usar esses pontos aqui, tá? Então, eu vou usar aqui A sobre 2, A sobre 2, né? Para adiantar um pouquinho aqui, né? Vou fazer rápido aqui, vou dar uma pausa, porque último caso, para n igual a 3, qual é o comportamento probabilístico de encontrar a partícula na caixa? Novamente vou fazer o mesmo tratamento, vou fazer a mesma, digamos assim, o mesmo raciocínio lógico aqui, já que eu tenho o gráfico da função de onda. Até é importante para saber, né, por que eu construí esses gráficos. Nós encontramos nos livros de fisicoquímica, às vezes assim não está tão, está um pouco solto, né? Mas é importante aqui essa interpretação. A gente vai perceber, construindo o gráfico, que significado importante nós vamos ter aqui no final. A partir dos 3 casos aqui. Ora, aqui entre 0 e A sobre 3, entre 0 e A sobre 3, o quadrado dessa senoide aqui, nós já sabemos o comportamento aqui, ó, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. O quadrado entre A sobre 3 e 2A sobre 3
entre esses dois aqui, ó, como está na parte negativa, ao quadrado passa para a parte positiva. Idem aqui. Olha que interessante. Isto é, entre 0 e A, quando n for igual a 3, a probabilidade, a maior probabilidade de encontrar a partícula é exatamente nesses três pontos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Novamente, se eu calcular a área aqui, ou seja, a integral desta função aqui, dá 1. Se eu calcular a integral dessa função, ou seja, essa área aqui mais essa área aqui, dá 1. Se eu calcular essa área aqui mais essa área aqui mais essa área aqui, dá 1. 100% de probabilidade de encontrar nessas três áreas aqui. A partícula ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui. A maior probabilidade de encontrar aqui, aqui e aqui. Percebam que se aumentarmos cada vez mais o número n, o valor de n, para n igual a 4, e como eu fiz esses gráficos numa escala pequena, nesse caso aqui já dá para perceber que se eu aumentar aqui nessa mesma escala para n igual a 4, esses máximos aqui cada vez se aproximam mais. Imagine se o n tender a infinito. Se n tender a infinito, o que é que vai acontecer? Esses pontos de máximo aqui, essas probabilidades máximas aqui, vão tender a se unirem. E aí eu vou ter condições de encontrar a partícula em qualquer ponto entre 0 e A. E isso é o quê? Física clássica. Então, para n tendendo a infinito, tá? Nós podemos dizer que nós teremos o comportamento clássico. Teremos o comportamento clássico. Tá? Isso ficará evidente também quando nós formos calcular a energia. Nós já demonstramos essa forma de energia, que foi resultado da resolução da equação de Schrödinger. Eu acho que é o vídeo 1, da partícula na caixa, parte 1. E nós chegamos à conclusão que n ao quadrado, a energia n ao quadrado, constante de Planck ao quadrado, sobre 8, vezes a massa, vezes essa dimensão aqui ao quadrado. Percebemos que aqui, para valores de massas muito altas, ou seja, no mundo macroscópico, tá certo? Para comprimentos aqui também no mundo macroscópico. Esse comprimento aqui da caixa é na ordem de nanômetros, na ordem de Angstrom. Se a gente trabalhar com dimensões aqui e com n tendendo a infinito aqui, nós vamos obter exatamente energias aí a nível clássico. Então, tanto a energia como a parte probabilística aqui, para valores de n tendendo a infinito e massas, né, de partículas que não são mais partículas, ou seja, de móveis, de corpos, uma bola de tênis, por exemplo, uma bola de futebol, aí nós já vamos ter o comportamento clássico, ou seja, a mecânica quântica ondulatória, né, no seu limite macroscópico, a física passa a mecânica quântica não responder mais à mecânica quântica ondulatória e a física clássica volta a responder. Nesse finalzinho da aula eu vou calcular apenas as energias que nós temos quando n é igual a 1, quando n é igual a 2 e quando n é 3 para a gente ver o comportamento das energias. E as energias, o comportamento das energias, bem interessante também. Informação importante também para esse exemplo tão simples da mecânica quântica ondulatória, mas muito fundamental. Nós já sabemos que a energia ela é quantizada. Na física clássica, essa partícula poderia ter qualquer energia. De zero, né, até infinito. Não teria problema. Agora, na mecânica quântica, nós já encontramos a expressão matemática, né, que dá essa energia aqui. Vou colocar, deixa eu ver aqui, aproveitar aqui e colocar aqui. Ó. A energia, ela é n ao quadrado, constante de Planck ao quadrado, já demonstrada, é 8 massa ao quadrado. Perfeito. Esta é a equação. Ora, eu já calculei o valor, esse valor aqui, ó. Já calculei esse valor aqui, usando a constante de Planck.
no sistema internacional, né, 6,62 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. A massa, para efeito de cálculo, eu usei uma massa de 1 vezes 10 a menos 27 gramas, que nós sabemos que teremos que usar aqui em quilograma, ou seja, divide por 1000, divide por, né, no caso aqui, por 10 a terceira, multiplica por 10 a menos 3, então isso aqui é a mesma coisa de 10 a menos 30 quilogramas. A dimensão da caixa, para efeito de cálculo, eu usei 3 Angstrom. 3 Angstrom. Tá? Que é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 10 metros. Então, substituindo a constante Planck do sistema internacional, substituindo a massa em quilogramas, supostamente a massa do elétron, e a dimensão da caixa em 3 Angstrom, fazendo esses cálculos aqui, e transformando em eletronvolts, nós sabemos que 1,6 vezes 10 a menos 19 joules é igual a 1 eletronvolts, que é a dimensão de energia que nós usamos nesse mundo microscópico, tá bom? Então, fazendo essa transformação no final, foi obtido 3,815 eletronvolts. Então, veja bem, este valor todo aqui equivale a 3,185 eletronvolts, com essas considerações aqui da massa e do comprimento da caixa. Perfeito? Ora, quando n for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, multiplicado por tudo isso, então a primeira energia que eu vou ter aqui, vou colocar aqui, neste ponto aqui, como se fosse a primeira energia, só para mostrar um detalhe aqui. Vai ser 3,185 eletronvolts. Já está aqui em eletronvolts, 3,185. Então, essa energia aqui é para o nível n igual a 1, que nós vamos chamar para o número, esse número aqui, eu vou chamar de número quântico principal. Vou chamar também aqui, que aqui é o estado fundamental. Então, o estado fundamental da partícula na caixa é n igual a 1 e que tem uma energia para esses dados aqui numéricos de 3,185 eletronvolts. Quando n for igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 que multiplica esse valor. Tá? 4 que multiplica esse valor vai ser igual a 15,26. Tá? Vai ser 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes esse valor aqui, vamos colocar assim, deixa eu colocar assim, vou deixar assim mesmo. 4 vezes esse valor aqui, então vai ficar igual a 15,26 eletronvolts. Vou aumentar um pouquinho aqui a altura. Tá? Quando n for igual a 3, que é os nossos 3 casos aqui, então a energia neste nível 1 aqui, 3,185 eletronvolts. Já está aqui o eletronvolts. Quando n for igual a 2, 15,26. E quando n for igual a 3, 3 ao quadrado 9, 9 vezes isso. 9 vezes isso. Então, 9 vezes 3,185. Que dá 28,665. Vou colocar aqui um pouquinho mais em cima. Está na escala correta? Aqui é n igual a 2. E aqui é n igual a 3. Que vai ser igual a 28,665 eletronvolts. Perfeito? Primeira coisa importante, né? A partícula na caixa unidimensional, ela não pode ter qualquer energia. Ela só pode ter energias quantizadas. Então, ou ela tem essa energia, ou tem essa outra, ou tem essa outra, e assim sucessivamente. Percebemos também que esse espaço aqui, percebemos que é menor do que esse espaço aqui. Então, o distanciamento entre os níveis, do ponto de vista energético, vai aumentando. Tá? Vai cada vez aumentando. Nós percebemos também aquela questão, né? Para n tendendo a infinito, essa energia vai tender ao infinito. Tá? Porque cada vez mais a energia vai crescendo. É diferente dos espaçamentos, por exemplo, lá do modelo atômico do hidrogênio, do espectro de emissão, que depois os níveis vão se aproximando. Tá? O nível N4, N5, N6, eles vão se aproximando. Aqui não, aqui eles vão se afastando. Tá?
Então, fica exatamente essas informações. A mecânica quântica é uma teoria probabilística. Precisamos encontrar a probabilidade de encontrar a carga em uma determinada região, o elétron em uma determinada região. Também a energia ela é quantizada, diferente da situação, né, da física clássica. Tá? Então, neste exemplo fundamental da partícula na caixa, percebemos várias informações, como também o significado físico da função de onda para Max Born, ou seja, o quadrado da função de onda é a densidade de probabilidade. Tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigado.